as roupas que você veste, a casa onde você mora, sua educação, saúde e direitos básicos, tudo isso foi fundamentalmente transformado pelo que aconteceu na Grã-Bretanha vitoriana entre 1837 e 1901. Não foi apenas mais um período da história. Foi o nascimento do nosso mundo moderno. Neste vídeo, revelaremos como a riqueza sem precedentes gerada pelo Império Britânico e pela Revolução Industrial criou uma divisão social extrema, onde os ricos viviam em opulência enquanto os pobres enfrentavam condições que mal podemos imaginar hoje. Mais importante ainda, mostraremos como essa desigualdade desencadeou reformas sociais e ideias revolucionárias que ainda moldam nossas vidas no século XXI. A Era Vitoriana começou em 20 de junho de 1837, quando a jovem princesa Alexandrina Vitória foi despertada no Palácio de Kensington com a notícia que mudaria para sempre o curso da história britânica. Seu tio, o rei Guilherme IV, havia falecido, tornando a jovem de 18 anos a soberana de uma das nações mais poderosas do mundo. Em poucas horas, Vitória se reuniu sozinha com o conselho privado, um gesto ousado de independência que definiu o tom para o que se tornaria um período transformador na história mundial. Essa transição ocorreu em um momento em que a Grã-Bretanha estava em uma encruzilhada. A primeira nação industrial do mundo experimentava um crescimento sem precedentes na história humana. Máquinas a vapor rugiam em fábricas por todo o país, alimentando tecelagens, fundições de ferro e inúmeras outras indústrias que formavam a espinha dorsal do poder econômico britânico. A produção de carvão saltou de 10 milhões de toneladas anuais no início do século para mais de 30 milhões na coroação de Vitória, impulsionando não apenas a indústria, mas uma revolução nos transportes, com ferrovias começando a cruzar o interior. Em 1837, a Grã-Bretanha era uma nação de contrastes gritantes. Enquanto a industrialização criava enorme riqueza, também gerava uma pobreza devastadora. A Lei de Reforma de 1832 ampliou os direitos de voto para partes da classe média, mas ainda deixava cerca de 95% dos adultos, incluindo todas as mulheres e homens da classe trabalhadora, sem representação política. A aristocracia e a nobreza rural mantinham seu domínio através da Câmara dos Lordes, mesmo enquanto capitalistas industriais começavam a acumular fortunas que rivalizavam com propriedades familiares antigas. O império que Vitória herdou já era vasto, mas se expandiria dramaticamente durante seu reinado. Os territórios britânicos se estendiam do Canadá ao Caribe, da Índia à Austrália, com postos estratégicos na África. A Companhia das Índias Orientais controlava efetivamente o subcontinente indiano, enquanto colônias de assentamento na Austrália cresciam rapidamente. Esse poder imperial trouxe recursos sem precedentes, bens exóticos e influência global às costas britânicas, mas também carregava responsabilidades morais que cada vez mais inquietavam as consciências vitorianas. Movimentos de avivamento religioso estavam remodelando dramaticamente a sociedade britânica quando Vitória assumiu o trono. O evangelicalismo enfatizava a salvação pessoal, a retidão moral e a reforma social, influenciando tanto a Igreja da Inglaterra quanto denominações não conformistas. Esse fervor religioso impulsionou campanhas contra falhas morais percebidas, do consumo de álcool à prostituição, enquanto inspirava esforços humanitários para enfrentar a pobreza, o analfabetismo e a exploração trabalhista. Escolas dominicais tornaram-se uma instituição central, ensinando não apenas doutrina religiosa, mas alfabetização básica para crianças da classe trabalhadora. A tecnologia transformava a vida cotidiana em um ritmo espantoso. A iluminação a gás clareava ruas urbanas e casas elegantes, tornando atividades noturnas cada vez mais comuns. O telégrafo começava a revolucionar a comunicação, enquanto avanços na tecnologia de impressão produziam livros, revistas e jornais mais baratos para uma população crescente de alfabetizados. A fotografia, inventada pouco antes da ascensão de Vitória, logo criaria novas formas de documentar o mundo e compreender a cultura visual. Londres, por si só,
tornará-se uma metrópole diferente de tudo que a humanidade já vira. Em 1837, sua população ultrapassava 1,5 milhão, tornando-a não apenas a capital britânica, mas o maior e mais influente centro urbano do mundo. Seus portos processavam bens de todo o globo, suas fábricas produziam de móveis a armas de fogo, e suas instituições financeiras bancavam o desenvolvimento pelo império e além. No entanto, essa expansão urbana trouxe desafios sem precedentes. Superlotação, poluição, doenças e pobreza em uma escala que exigia novas abordagens para a governança urbana. O período vitoriano começou com um espírito de confiança que beirava a arrogância. A Grã-Bretanha se via como a oficina do mundo, um farol de progresso e civilização destinado a espalhar a iluminação por meio do comércio, da tecnologia e da governança imperial. Esse nacionalismo autoconfiante alimentou conquistas notáveis e profundos fracassos éticos nas décadas seguintes. Ferrovias, telégrafos e navios a vapor encurtaram distâncias e conectaram continentes, enquanto descobertas científicas expandiram o entendimento humano de tudo, da evolução à eletricidade. Por trás dessa fachada de progresso nacional e triunfo tecnológico, havia uma sociedade dividida em estratos tão distintos que um vitoriano poderia identificar a posição social de alguém com um único olhar para suas botas. O sistema de classes não era apenas sobre riqueza. Ele criava universos paralelos onde pessoas vivendo a poucos metros de distância poderiam nunca interagir verdadeiramente, suas vidas governadas por regras tão complexas que uma indústria inteira surgiu apenas para ensinar aos novos ricos como não se envergonharem. A Grã-Bretanha vitoriana estava dividida em 3 classes sociais rigorosamente definidas. No topo, estavam a aristocracia e a nobreza rural, representando apenas 2% da população, mas controlando quase 75% das terras do país. Essas famílias, muitas vezes com títulos que remontavam a gerações, mantinham propriedades rurais onde viviam de rendas de aluguel e investimentos, raramente se envolvendo no que consideravam um mundo desagradável do trabalho. Seus filhos recebiam educações clássicas em instituições de elite como Eton ou Harrow antes de prosseguirem para Oxford ou Cambridge, não primariamente para preparação profissional, mas para formar conexões sociais com outros elites. A classe média, em rápida expansão, representava uma força revolucionária na sociedade vitoriana. Composta por médicos, advogados, clérigos, comerciantes, donos de fábricas e lojistas, esse segmento incorporava as virtudes da indústria, economia e respeitabilidade. Suas casas tornaram-se vitrines de propriedade moral e sucesso material, repletas de móveis ornamentados, pianos e objetos decorativos que demonstravam riqueza e bom gosto. As famílias de classe média mantinham obsessivamente as aparências, sabendo que a aceitação social dependia da adesão visível a códigos de comportamento estritos. A classe média geralmente vivia em novos bairros suburbanos projetados especificamente para separá-los das praças aristocráticas e dos bairros da classe trabalhadora. Para a vasta classe trabalhadora, quase 80% da população, a Grã-Bretanha vitoriana oferecia uma realidade mais dura. Trabalhadores industriais, mineiros, estivadores e trabalhadores agrícolas enfrentavam jornadas de 12 a 16 horas em condições perigosas. Suas casas em cortiços urbanos frequentemente consistiam em um único cômodo abrigando famílias inteiras, com várias famílias compartilhando latrinas externas e bombas d'água. Doenças se espalhavam rapidamente nesses espaços apertados, contribuindo para uma expectativa de vida dramaticamente menor. Crianças da classe trabalhadora raramente frequentavam a escola após os 10 anos, entrando em fábricas ou serviços domésticos para ajudar a sustentar suas famílias. Seus padrões de fala, roupas e até aparência física os marcavam como distintamente diferentes de seus superiores sociais. A fronteira entre as classes era policiada por inúmeros marcadores visíveis e invisíveis. A roupa funcionava como um identificador imediato de classe.
O terno de lã sob medida e o chapéu de seda de um cavalheiro contrastavam fortemente com as vestimentas de algodão grosseiro de um trabalhador. Sotaques e vocabulário revelavam a origem de alguém instantaneamente, com diferenças de pronúncia tão distintas que pessoas de classes diferentes às vezes tinham dificuldade para se entender, apesar de falarem a mesma língua. Até mesmo a postura física e os modos de andar eram específicos de classe, treinados nas crianças desde cedo. Apesar da rígida estratificação, a era vitoriana viu uma mobilidade social limitada, porém sem precedentes. Alguns industriais ascenderam de origens humildes a enormes riquezas, enquanto o crescente serviço civil e a administração colonial criaram novas vias de avanço para a classe média. No entanto, os novos ricos frequentemente descobriam que o dinheiro sozinho não comprava aceitação. Isso gerou demanda por manuais de etiqueta e escolas de refinamento, ensinando desde qual garfo usar até como apresentar pessoas de diferentes ranks. Como alertava um guia popular, é melhor ser discretamente correto do que ostentatoriamente elegante. Os ricos exibiam seu status não apenas por meio de posses, mas também através de obras de caridade, que simultaneamente demonstravam sua fortuna e virtude moral. A filantropia tornou-se um dever esperado das classes privilegiadas, embora geralmente viesse com condições estritas. Os beneficiários da caridade poderiam ser obrigados a frequentar serviços religiosos, assinar compromissos de abstinência ou demonstrar status de merecedores por meio de deferência e gratidão adequadas. A casa de classe média vitoriana não era apenas uma moradia, mas uma fortaleza moral cuidadosamente construída. Aqui, a unidade familiar tornava-se quase uma instituição religiosa, com a lareira como seu altar e a domesticidade como seu credo. O famoso ditado vitoriano de que a casa de um homem é seu castelo não era apenas uma expressão. Representava a crença fundamental de que o espaço doméstico oferecia proteção espiritual contra as influências corruptoras da sociedade industrial. Famílias de classe média investiam enormes recursos na criação de casas que refletissem esse ideal, com quartos separados dedicados a funções específicas e salas de visitas para receber convidados, salas de estar para mulheres, escritórios para homens e quartos de crianças isolados nos andares superiores. A disposição física das casas vitorianas reforçava seu propósito moral. Entradas frontais com portas imponentes separavam a rua pública do espaço doméstico privado. Janelas voltadas para a rua apresentavam cortinas pesadas que podiam ser fechadas contra olhares curiosos. No interior, corredores e escadas eram projetados para permitir que os criados se movessem pela casa sem perturbar ou serem vistos pelos membros da família. Até mesmo o encanamento refletia valores morais. Banheiros internos eram cuidadosamente escondidos, reconhecendo funções corporais enquanto as ocultavam da vista. O casamento, como base desse santuário doméstico, tornou-se intensamente regulado por expectativas sociais e estruturas legais que favoreciam fortemente os homens. Uma esposa respeitável gerenciava a casa e incorporava o que o poeta Coventry Patmore chamava de anjo da casa, pura, altruísta e moralmente superior, mas simultaneamente subserviente ao marido. Quando o casamento falhava, as mulheres enfrentavam consequências devastadoras. Antes da Lei de Causas Matrimoniais de 1857, o divórcio exigia um ato do parlamento, tornando-o acessível apenas aos ricos. Mesmo após a reforma, homens podiam divorciar-se de suas esposas apenas por adultério, enquanto as mulheres precisavam provar ofensas adicionais, como crueldade ou abandono, para obter o mesmo alívio. A obsessão pela propriedade se estendia a todos os aspectos da vida doméstica. A linguagem era cuidadosamente controlada. Pernas de mesa tornavam-se membros. Galinhas tinham carne branca e escura em vez de peitos ou coxas, e até a gravidez raramente era mencionada diretamente, com eufemismos como em uma condição interessante usados em seu lugar. Essa modéstia linguística refletia ansiedades mais amplas sobre sexualidade,
que paradoxalmente coexistiam com um mercado underground de pornografia e prostituição. A famosa Lei de Publicações Obscenas de 1857 visava não apenas materiais explícitos, mas também informações sobre contracepção, refletindo preocupações de que tal conhecimento pudesse minar a estabilidade familiar. Para a classe média, exibir as posses certas tornou-se essencial para reivindicar respeitabilidade. As casas precisavam exibir objetos específicos, um piano na sala de visitas, textos religiosos em destaque, móveis de qualidade com ornamentação da moda da época. Esses itens não eram apenas decorativos, mas serviam como prova visível de caráter moral. As famílias às vezes mantinham fachadas elaboradas enquanto lutavam privadamente com dívidas, priorizando as aparências acima da estabilidade financeira. Uma casa respeitável de classe média exigia pelo menos um criado, e as famílias muitas vezes sacrificavam necessidades para manter esse marcador crucial de status. As contradições da sociedade vitoriana apareciam de maneira mais gritante no tratamento das mulheres. A mesma cultura que afirmava reverenciar as mulheres como seres moralmente superiores negava-lhes direitos básicos, educação e autonomia, tudo isso enquanto era liderada por uma rainha que condenava ativistas pelos direitos das mulheres. Esse paradoxo moldava a vida de todas as mulheres vitorianas, de trabalhadoras fabris a aristocratas. O status legal das mulheres casadas era particularmente chocante para os padrões modernos. Sob a doutrina da cobertura, a existência legal de uma esposa era considerada coberta pelo marido. Ao casar, uma mulher entregava não apenas sua propriedade e rendimentos, mas sua própria personalidade jurídica. Se o marido decidisse levar seus filhos e abandoná-la, ela não tinha recurso legal para recuperá-los. Maridos podiam legalmente internar esposas em asilos se as considerassem problemáticas, e o estupro marital não era reconhecido como crime. Enquanto a lei tratava todas as mulheres como subordinadas, a vida cotidiana variava dramaticamente por classe. Mulheres ricas gerenciavam grandes casas e participavam de atividades sociais aprovadas, mas eram impedidas de receber educação significativa ou seguir carreiras. Seus dias eram preenchidos com visitas sociais ritualizadas, trabalhos de caridade e entretenimentos, sempre acompanhadas até o casamento. As restrições físicas eram igualmente rígidas, com espartilhos da moda reduzindo a cintura até 16 polegadas, causando danos aos órgãos internos e dificuldades respiratórias. Para mulheres da classe trabalhadora, os ideais vitorianos de feminilidade eram simplesmente luxos impraticáveis. Essas mulheres trabalhavam em fábricas, como criadas domésticas, faziam lavanderia ou vendiam bens nas ruas, tudo isso enquanto criavam numerosos filhos. Uma trabalhadora de moinho de algodão poderia trabalhar 14 horas por dia enquanto grávida, retornando ao trabalho dias após o parto. Enquanto isso, uma em cada 3 mulheres da classe trabalhadora em Londres trabalhava em serviço doméstico, enfrentando isolamento, assédio sexual e escrutínio constante de seu caráter moral. A educação feminina permaneceu estritamente limitada durante grande parte do período vitoriano. Meninas de origens privilegiadas recebiam instrução principalmente em realizações destinadas a atrair maridos, tocar piano, pintar aquarela, cantar e bordar. Pursuits intelectuais eram ativamente desencorajados, com médicos alertando que o trabalho mental desafiador poderia causar infertilidade ou histeria. Quando o Bedford College abriu em 1849 como a primeira instituição de ensino superior para mulheres, enfrentou ridículo e oposição. Apesar dessas restrições, um movimento pelos direitos das mulheres emergiu gradualmente. Em 1855, Caroline Norton, separada de seu marido abusivo e impedida de ver seus filhos, fez campanha com sucesso pela lei de custódia infantil, permitindo que mães tivessem acesso limitado a filhos menores de 7 anos. Barbara Bodichon liderou a campanha pelos direitos de propriedade das mulheres casadas, enquanto Josephine Butler lutou contra as leis de doenças contagiosas, que permitiam que a polícia prendesse prostitutas suspeitas para exames obrigatórios,
deixando seus clientes homens intocados. O mundo literário proporcionou outra arena para desafiar os papéis de gênero. Autoras como Charlotte Brontë, Elizabeth Gaskell e George Eliot, pseudônimo de Marianne Evans, criaram heroínas que desafiavam as expectativas convencionais de comportamento feminino. Essas escritoras frequentemente publicavam sob pseudonimos masculinos para garantir que seu trabalho fosse levado a sério. Seus romances questionavam as opções limitadas das mulheres e retratavam personagens femininas com profundidade intelectual e complexidade moral raramente reconhecidas na sociedade vitoriana. Lentamente, reformas legais começaram a reduzir essas restrições. As leis de propriedade das mulheres casadas de 1870 e 1882 permitiram gradualmente que as mulheres mantivessem controle sobre seus próprios rendimentos e propriedades após o casamento. A Lei de Causas Matrimoniais de 1857 tornou o divórcio mais acessível, embora ainda fortemente enviesada contra as mulheres. Ao final do reinado de Vitória, as mulheres haviam conquistado acesso limitado à educação, com faculdades femininas estabelecidas em Oxford e Cambridge, embora a membresia plena nessas universidades ainda estivesse a décadas de distância. Por trás das grandes reformas legais e movimentos sociais que lentamente remodelaram a Grã-Bretanha vitoriana, havia a textura fascinante, embora cotidiana, da vida diária. Você acreditaria que um londrino vitoriano podia enviar uma carta de manhã convidando um amigo para o jantar e receber a resposta à tarde? Tudo isso enquanto mantinha um cronograma tão preciso que você poderia acertar seu relógio por seus movimentos. O dia vitoriano começava cedo para a maioria dos britânicos. Em cidades industriais, apitos de fábricas cortavam o ar ao amanhecer às 5h30, chamando trabalhadores para seus postos. Às 6h, as ruas fervilhavam com carroças, vendedores montando barracas de mercado e trabalhadores correndo para evitar punições por atrasos. Para muitos trabalhadores, o café da manhã era uma refeição rápida, talvez uma fatia de pão com gordura de carne comida enquanto caminhavam para o trabalho, ou mingau preparado na noite anterior. O próprio tempo mudou durante essa era. Antes das ferrovias padronizarem a cronografia em toda a Grã-Bretanha em 1847, cada cidade mantinha seu próprio horário local baseado no Sol. A Great Western Railway introduziu pela primeira vez o horário ferroviário baseado no horário médio de Greenwich, obrigando os vitorianos a sincronizar seus relógios e criando uma nova obsessão nacional pela pontualidade. Relógios públicos tornaram-se monumentos cívicos, e o relógio de bolso, uma posse valiosa, mesmo entre homens trabalhadores que economizavam meses para comprar um. Os ritmos alimentares variavam dramaticamente por classe. Os pobres compravam diariamente o que podiam pagar, frequentemente ao fim do dia, quando os preços caíam. Vendedores ambulantes ofereciam refeições acessíveis para a viagem, como tortas de enguia, batatas assadas, mexilhões e sopa de ervilha. Os restaurantes de 1 centavo surgiram na década de 1860, oferecendo um prato de carne e vegetais para quem podia pagar. Na década de 1880, lojas de peixe e batata frita começaram a aparecer em cidades industriais, fornecendo refeições quentes e fartas para trabalhadores voltando para casa. Para as classes média e alta, cada dia se desdobrava como um ritual elaborado. Um cavalheiro poderia começar com um café da manhã substancial às 9h, lendo jornais entregues pela primeira de muitas rodadas postais. Senhoras faziam visitas sociais entre 11h e 13h, deixando cartões de visita se o destinatário estivesse ausente ou não em casa, uma ficção educada significando indisponibilidade para visitantes. O almoço às 13h era seguido por negócios ou compras, depois o chá da tarde por volta das 16h, e o jantar tão tarde quanto 20h para os mais elegantes. Mudanças de roupa pontuavam o dia para os abastados. Uma mulher de classe média poderia usar um vestido matinal para tarefas domésticas, trocar por um vestido de passeio para recados,
vestir uma roupa de chá para receber visitantes à tarde e, finalmente, aparecer em trajes de noite para o jantar. Os homens, de maneira semelhante, passavam de casacos matinais para casacos de fraque e trajes formais de noite. A classe trabalhadora se contentava com um conjunto de roupas diárias, com talvez um único traje de melhor para o domingo cuidadosamente preservado para a igreja e ocasiões especiais. A higiene pessoal apresentava desafios diários. Sem encanamento interno, a maioria dos vitorianos usava lavatórios com bacias de porcelana e jarros de água. O processo trabalhoso de aquecer e carregar água para os andares superiores significava que banhos completos eram, na melhor das hipóteses, um evento semanal. Banhos públicos abriram em muitas cidades no meio do século, oferecendo banhos quentes por uma pequena taxa para trabalhadores cujas casas não tinham instalações. A noite trazia diferenças gritantes no lazer. Famílias da classe trabalhadora poderiam se reunir em pubs, salas de estar comunitárias onde notícias eram trocadas e política debatida. As famílias de classe média se envolviam em jogos de salão, leitura em voz alta ou apresentações musicais no piano obrigatório. Na década de 1880, a iluminação a gás transformou as atividades noturnas, estendendo as horas produtivas e permitindo mais tempo recreativo. Em todas as classes, o domingo representava uma pausa no ritmo, um dia em que as fábricas silenciavam e as lojas fechavam suas vitrines. A frequência à igreja caiu de quase 60% no censo religioso de 1851 para cerca de 35% em 1900, mas o status especial do domingo permaneceu amplamente intacto ao longo do século. Famílias passeavam em parques com suas melhores roupas, e até os lares mais pobres tentavam um jantar especial de domingo. Enquanto as famílias vitorianas desfrutavam de seu lazer dominical, as mãos invisíveis que tornavam seu conforto possível raramente paravam de trabalhar. A classe dos criados, a maior ocupação na Grã-Bretanha vitoriana, vivia em um mundo paradoxal onde tocavam os aspectos mais íntimos da vida de seus empregadores enquanto eram tratados como se não existissem. Na metade do século, aproximadamente 1 em cada 3 mulheres trabalhadoras encontrava emprego no serviço doméstico, criando uma vasta força de trabalho que sustentava o estilo de vida vitoriano. Por trás de cada lar respeitável operava uma hierarquia cuidadosamente estruturada. Em endereços prestigiosos, o mordomo reinava supremo sobre a equipe masculina, enquanto a governanta comandava as criadas. Essas posições sêniores carregavam status e responsabilidade. Um mordomo poderia ganhar 50 libras anuais com moradia e alimentação, enquanto criadas comuns recebiam apenas 6 a 12 libras por ano. A hierarquia se estendia para baixo, passando por damas de companhia que atendiam diretamente as senhoras, criadas de quarto, equipe de cozinha e, finalmente, as humildes lavadoras de louça, que esfregavam panelas e enfrentavam as condições mais duras. O dia de um criado começava antes do amanhecer e frequentemente se estendia além da meia-noite. Lavadoras de louça poderiam acordar às 4h30 para acender fogueiras e ferver água antes que outros despertassem. Mesmo em lares modestos com apenas 1 ou 2 criados, o trabalho nunca cessava. Pisos precisavam ser esfregados, grades exigiam polimento, refeições demandavam preparo e a lavanderia interminável aguardava. O desgaste físico era imenso. Muitos desenvolviam problemas crônicos por carregar carvão, água e lençóis pesados escadas acima e abaixo inúmeras vezes por dia. O fardo psicológico podia ser igualmente esmagador. Criados existiam em um estranho limbo, fisicamente presentes, mas socialmente invisíveis. Muitos lares impunham práticas bizarras para manter essa ilusão de invisibilidade. Alguns criados eram proibidos de usar a escada principal ou instruídos a virar o rosto para a parede quando membros da família passavam. A prática de criados entrarem nos quartos de costas demonstrava essa determinação em apagar sua humanidade. Eles eram ferramentas de conforto, não pessoas a serem reconhecidas.
Jovens garotas geralmente entravam no serviço diretamente de lares da classe trabalhadora ou de asilos. A posição de criada para todo o serviço em lares menores era particularmente brutal, combinando todas as tarefas domésticas com completo isolamento. Sem a camaradagem encontrada em estabelecimentos maiores, essas criadas solitárias frequentemente trabalhavam das 5 horas às 23 horas, com apenas meio-dia livre aos domingos, e às vezes nem isso. Seus aposentos frequentemente consistiam em colchões no chão da cozinha ou quartos úmidos no porão. Apesar da proximidade com despensas bem abastecidas, os criados muitas vezes sobreviviam com rações escassas. Enquanto preparavam assados e sobremesas finas para seus empregadores, muitos subsistiam com pão, gordura e chá fraco. Um manual doméstico aconselhava as senhoras: nunca permita que seus criados comam a mesma comida servida à sua mesa. Isso encoraja ideias acima de sua condição. No entanto, furtar comida tornou-se uma forma comum de resistência contra essa desigualdade deliberada. Em estabelecimentos maiores, os criados criavam seu próprio mundo social intrincado abaixo das escadas. O salão dos criados funcionava com seus próprios códigos e hierarquias rígidas. Criados superiores poderiam ter seus próprios privilégios, enquanto criados inferiores comiam separadamente e eram excluídos de certas conversas. Romances floresciam apesar das restrições, embora criadas mulheres enfrentassem demissão imediata sem referência e se engravidassem, uma perspectiva devastadora que frequentemente levava à miséria. A relação entre mestres e criados era complexa. Enquanto alguns lares tratavam o staff com decência básica, a maioria impunha fronteiras rígidas. Esperava-se que os criados fossem infalivelmente leais e discretos, cientes dos segredos familiares, mas nunca os reconhecendo. Suas vidas pessoais eram fortemente reguladas. A maioria precisava de permissão para receber visitantes ou sair das instalações durante seu tempo livre limitado. O emprego podia terminar instantaneamente por infrações tão pequenas quanto rir alto demais ou usar o cabelo de maneira inadequada. Além do mundo confinado do serviço doméstico, estava o coração pulsante do poder econômico da Grã-Bretanha vitoriana e suas fábricas. O ritmo incessante das máquinas definia uma era em que a Grã-Bretanha produzia mais bens manufaturados do que qualquer outra nação na Terra. Na década de 1850, as fábricas produziam mais da metade do ferro e do tecido de algodão do mundo. Com centros industriais como Manchester processando mais algodão do que todas as nações concorrentes combinadas, a paisagem britânica transformou-se à medida que chaminés fabris se erguiam sobre cidades como Birmingham, Sheffield e Glasgow. Esses centros industriais especializavam-se em produtos distintos. Birmingham em metalurgia e joias, Sheffield em aço e talheres, Glasgow em construção naval. A indústria têxtil se concentrava em Lancaster, na Inglaterra e Yorkshire, enquanto a cerâmica dominava em Staffordshire, criando identidades regionais ligadas a indústrias específicas. O trabalho em fábrica tinha pouca semelhança com o artesanato tradicional. Em vez de artesãos qualificados completando projetos inteiros, os trabalhadores agora executavam tarefas repetitivas em um sistema precisamente coordenado. Em tecelagens, uma pessoa poderia cuidar de uma máquina específica por 12 horas seguidas, realizando o mesmo movimento milhares de vezes por dia. O barulho era frequentemente ensurdecedor, fazendo com que os trabalhadores desenvolvessem linguagens de sinais especializadas para se comunicar acima do rugido das máquinas. O custo físico era imenso. As fábricas de algodão geravam poeira fina que causava doenças respiratórias crônicas como bicinose ou pulmão marrom. Fundições de ferro e fábricas de vidro sujeitavam os trabalhadores a calor extremo, causando exaustão térmica e queimaduras. Fábricas químicas expunham os trabalhadores a toxinas que descoloriam sua pele e destruíam seus dentes. Máquinas arrancavam dedos, mãos e membros com regularidade aterrorizante.
Uma visão comum nas cidades industriais era trabalhadores com dígitos ou membros faltando, lembretes permanentes dos perigos industriais. As mulheres compunham grande parte da força de trabalho industrial, especialmente em têxteis e cerâmica. Nas cerâmicas de Stafford, mulheres e meninas realizavam trabalhos detalhados de pintura, frequentemente ingerindo esmaltes à base de chumbo ao moldar as pontas dos pincéis com os lábios. As trabalhadoras têxteis geralmente ganhavam 40 a 60% menos que os homens por trabalho semelhante, justificado pela crença predominante de que as mulheres trabalhavam apenas por dinheiro de alfinete em vez de sustentar famílias, uma ficção cruel para inúmeras viúvas e mulheres solteiras. O aspecto mais controverso do emprego industrial era o trabalho infantil. Embora as crianças sempre tivessem trabalhado ao lado dos pais em ambientes agrícolas, o trabalho em fábrica era diferente. Regimentado, perigoso e frequentemente supervisionado por estranhos. Crianças de até 5 anos trabalhavam como pequenos consertadores em tecelagens, rastejando sob máquinas em movimento para amarrar fios quebrados. Em fábricas de fósforos, crianças mergulhavam palitos de madeira em compostos de fósforo que causavam mandíbula de fósforo, uma condição horrível em que os ossos da mandíbula literalmente apodreciam enquanto as vítimas permaneciam vivas. As próprias cidades fabris eram ambientes transformados. Ruas foram dispostas em grades rígidas para maximizar a eficiência, com moradias idênticas para trabalhadores construídas por donos de fábricas. Cidades empresariais como Saltair, construída por Titus Salt, e Bourville, criada pela família Cadbury, representavam abordagens mais esclarecidas, fornecendo melhores moradias, escolas e instalações recreativas, embora ainda sob o olhar atento do proprietário da fábrica. Os primeiros atos fabris tentaram enfrentar os piores abusos. O Ato de 1833 proibia o trabalho em fábrica para menores de 9 anos e limitava os menores de 13 anos a turnos de 8 horas. Legislações posteriores restringiram gradualmente as horas, melhoraram os requisitos de segurança e exigiram educação básica para trabalhadores infantis. No entanto, essas reformas enfrentaram forte resistência de interesses industriais. Inspetores de fábrica eram poucos para fazer cumprir as regulamentações, e muitos donos de fábrica simplesmente ignoravam a lei, usando um sistema de sinos de alerta para avisar os gerentes quando inspetores se aproximavam. Na década de 1880, o surgimento do movimento do novo sindicalismo começou a organizar grupos anteriormente ignorados de trabalhadores fabris não qualificados. A infame greve das garotas dos fósforos de 1888 na fábrica de Bryan e May em Londres destacou as condições perigosas de trabalho de jovens mulheres expostas ao fósforo tóxico. O clamor público após sua greve bem-sucedida pressionou mais fábricas a adotarem processos mais seguros com fósforo vermelho. As fábricas vitorianas simbolizavam tanto o triunfo industrial quanto o custo humano. Eram simultaneamente monumentos ao progresso e à exploração. Produziam os bens de consumo que definiam a cultura material enquanto exigiam tremendo sacrifício daqueles que as operavam. A justaposição de maquinaria magnífica e corpos quebrados criava uma contradição profunda no coração da prosperidade vitoriana. Essas contradições profundas da prosperidade vitoriana não passaram despercebidas. O que acontece quando milhões de pessoas que constroem a riqueza de um império decidem que merecem uma voz sobre como ele é governado? O movimento cartista surgiu em 1838 como um fenômeno sem precedentes, a primeira vez na história britânica que pessoas da classe trabalhadora se organizaram em escala massiva para exigir direitos políticos em vez de apenas concessões econômicas. O movimento coalesceu em torno de um documento chamado a Carta do Povo, elaborado por William Lovett e outros radicais da classe trabalhadora, que entendiam que, sem representação política, os trabalhadores permaneceriam sem poder. Suas exigências eram revolucionárias em sua simplicidade e sufrágio universal masculino, distritos eleitorais iguais, remoção das qualificações de propriedade para membros do parlamento,
pagamento para deputados, eleições parlamentares anuais e o voto secreto. No seu cerne, estava uma questão fundamental: por que as pessoas que produzem a riqueza da Grã-Bretanha não deveriam ter voz em sua governança? Fergus O'Connor, um advogado irlandês carismático que virou radical, tornou-se o líder mais reconhecível do cartismo. Seu jornal, The Northern Star, alcançava uma circulação de 50.000 cópias semanais, um número extraordinário para a era, criando uma rede nacional de trabalhadores politicamente engajados. O jornal servia tanto como ferramenta de organização quanto como plataforma educacional, ajudando os trabalhadores a entenderem como a reforma parlamentar se conectava às suas lutas diárias. A primeira petição nacional cartista em 1839 reuniu impressionantes 1,28 milhão de assinaturas em um momento em que a população total da Grã-Bretanha era de cerca de 18 milhões. Quando o parlamento rejeitou a petição sem debate, o movimento se dividiu entre cartistas de força moral, que defendiam pressão pacífica contínua, e cartistas de força física, que acreditavam que ações mais dramáticas poderiam ser necessárias. O levante de Newport em novembro de 1839 demonstrou essas tensões. Quando milhares de mineiros galeses marcharam sobre Newport sob a liderança de John Frost, tropas abriram fogo, matando pelo menos 22 manifestantes. O governo respondeu com uma onda de prisões. Frost e outros líderes foram inicialmente condenados a serem enforcados, esquartejados e eviscerados, a última vez que essa punição medieval foi pronunciada na Grã-Bretanha, embora as sentenças tenham sido posteriormente comutadas para deportação para a Austrália. A segunda petição nacional em 1842 reuniu ainda mais apoio, mais de 3,3 milhões de assinaturas, mas foi novamente rejeitada pelo parlamento. Naquele mesmo ano, a desesperança econômica alimentou o que ficou conhecido como os tumultos da retirada dos plugs em regiões industriais. Trabalhadores removiam os plugs das caldeiras das fábricas, efetivamente parando a produção em centenas de locais de trabalho. As autoridades responderam com força militar, levando a confrontos sangrentos em várias cidades. A última grande petição cartista veio no ano revolucionário de 1848, quando monarquias em toda a Europa foram derrubadas por levantes populares. O governo, aterrorizado com eventos semelhantes na Grã-Bretanha, posicionou 85.000 policiais especiais em Londres para enfrentar uma demonstração cartista planejada. A reunião em Kennington Common atraiu dezenas de milhares, mas permaneceu pacífica, e a petição, que alegava ter 5 milhões de assinaturas, embora posteriormente contada como muito menos, foi novamente rejeitada. Após essa derrota, o cartismo gradualmente declinou como movimento unificado, mas seu legado se estendeu muito além de sua existência formal. Uma a uma, 5 das 6 exigências foram eventualmente adotadas na lei britânica. O voto secreto veio em 1872, o pagamento para deputados em 1911, distritos eleitorais iguais por meio de vários atos de reforma, a abolição das qualificações de propriedade em 1858, e o sufrágio masculino quase universal em 1918. Apenas a exigência de parlamentos anuais permanece não implementada. O significado do cartismo residia em como ele transformou pessoas comuns da classe trabalhadora em atores políticos. Mulheres como Anne Knight e Marianne Walker formaram associações cartistas femininas, desafiando o foco do movimento no sufrágio masculino enquanto defendiam pelos direitos mais amplos das mulheres. As associações cartistas estabeleceram salas de leitura e ofereceram educação política, criando uma geração de líderes da classe trabalhadora que passaram a formar sindicatos, cooperativas e sociedades de ajuda mútua. Esse despertar político alimentou reformas sociais mais amplas. Lord Shaftesbury defendia leis fabris e regulamentações de segurança nas minas. Florence Nightingale revolucionou a enfermagem e o design hospitalar. As investigações de Edwin Chadwick sobre saúde pública levaram a melhorias sanitárias que salvaram inúmeras vidas.
Esses reformadores de classes média e alta respondiam à pressão vinda de baixo, às demandas organizadas dos trabalhadores que se recusavam a aceitar que pobreza e exploração eram condições naturais. Em 1845, um patógeno microscópico chegou à Irlanda que alteraria para sempre o curso da história daquela nação. Phytophthora infestans, a praga da batata, espalhou-se com velocidade aterrorizante pela ilha, transformando colheitas de batata saudáveis em uma massa negra e podre quase da noite para o dia. Para o agricultor irlandês médio, isso não era apenas um revés agrícola, mas uma sentença de morte. A batata não era apenas uma preferência alimentar. Era a própria sobrevivência, providenciando subsistência em pequenos lotes de terra onde nenhuma outra cultura rendia o suficiente para alimentar uma família. A resposta britânica a essa catástrofe revelou os fundamentos mais sombrios da filosofia econômica vitoriana. Charles Trevelyan, o oficial do Tesouro que supervisionava os esforços de socorro, declarou infamemente a fome como o julgamento de Deus e o mecanismo pelo qual o Todo-Poderoso pretendia ensinar aos irlandeses uma lição de melhoria moral. Tais sentimentos não eram marginais. Eles refletiam a crença britânica predominante na economia de laissez-faire e na culpabilidade moral pela pobreza. As casas de trabalho, estabelecidas como centros de socorro, exigiam a renúncia de toda a propriedade e separavam famílias ao entrar, forçando agricultores orgulhosos a escolherem entre a fome ou a humilhação. Talvez o mais condenável fosse a exportação contínua de alimentos da Irlanda durante a crise. Enquanto pessoas desmaiavam de fome ao longo das estradas, navios carregados com trigo, aveia e gado irlandês partiam regularmente para os mercados ingleses. Em 1847, o pior ano de sofrimento conhecido como Black 47, quase 4.000 navios transportaram exportações de alimentos da Irlanda para a Grã-Bretanha. Guardas armados frequentemente escoltavam esses carregamentos, passando por multidões de famintos. Essa realidade alimentou o amargo ditado irlandês: Deus enviou a praga, mas os ingleses fizeram a fome. A desesperança levou muitos a atos inimagináveis. Relatos surgiram de pais alimentando crianças com ervas fervidas com um pouco de manteiga, de cadáveres com bocas manchadas de verde por comerem urtigas e ervas daninhas. No oeste da Irlanda, houve relatos isolados dos moribundos bebendo sangue de gado para sobreviver. Doenças logo seguiram a fome. Tifo, febre recorrente, disenteria e escorbuto devastaram populações já enfraquecidas pela malnutrição. Os mortos frequentemente permaneciam insepultos, com sobreviventes fracos demais para cavar túmulos. Aqueles que podiam fugir o faziam em condições inimagináveis. Os navios caixão ganharam seu nome honestamente, com taxas de mortalidade a bordo dessas embarcações superlotadas chegando a vezes a 30%. O Lia, navegando para Quebec em 1847, viu 117 de seus 462 passageiros morrerem no mar. Outro navio, o Agnes, perdeu 50% de seus passageiros. Aqueles que sobreviviam frequentemente enfrentavam discriminação e pobreza em seus novos lares, aglomerando-se em favelas urbanas como o North End de Boston ou a Scotland Road de Liverpool. O impacto cultural se estendeu além da demografia. A fome acelerou o declínio da língua irlandesa, já que aqueles que fugiram eram desproporcionalmente de regiões falantes de gaélico. Música tradicional, contos e costumes sofreram golpes semelhantes. A Igreja Católica, uma das poucas instituições que manteve a confiança pública por meio de esforços de socorro, surgiu com uma influência fortalecida que moldaria a sociedade irlandesa por gerações. As consequências políticas foram igualmente profundas. A rebelião fracassada da jovem Irlanda de 1848 pode ter falhado, mas plantou sementes de sentimento nacionalista que cresceriam em movimentos como a Irmandade Feniana e, eventualmente, culminariam na Revolta da Páscoa de 1916. Para muitos irlandeses, a fome destruiu permanentemente qualquer fé remanescente no governo britânico.
Um poema publicado no jornal The Nation em 1847 capturou esse sentimento: somos miseráveis, famintos, desprezados, ferramentas humanas para construir seu orgulho, mas Deus ainda tomará vingança pelas almas pelas quais Cristo morreu. A reação internacional revelou muito sobre as dinâmicas de poder vitorianas. Enquanto os quakers americanos e outras organizações de caridade enviaram ajuda substancial, o socorro oficial britânico permaneceu restringido pela ideologia. Quando o sultão otomano Abdulmejid tentou sua generosa doação, diplomatas britânicos intervieram para evitar envergonhar sua rainha. O sultão, segundo relatos, enviou então 3 navios de comida ao porto de Drogheda em segredo, um gesto comemorado pela adoção da estrela e crescente turcas no emblema do clube de futebol da cidade. Enquanto organizações de caridade lutavam para combater a fome na Irlanda, um assassino silencioso diferente estava dizimando a própria população da Grã-Bretanha. A rápida industrialização que tornará a Grã-Bretanha rica também criará condições perfeitas para as doenças florescerem. Nas ruas lotadas de Londres e Manchester, a expectativa de vida despencava a níveis chocantes. Enquanto residentes rurais poderiam viver até os 60 anos, trabalhadores industriais frequentemente morriam antes dos 40. O que tornava essa tragédia particularmente marcante era o quão evitável grande parte dela era. As cidades vitorianas eram essencialmente pratos de Petri gigantes. Esgoto bruto fluía diretamente para o Tâmisa e outros rios urbanos, as mesmas águas das quais os suprimentos de água potável eram retirados. Cesspools abertos apodreciam entre os prédios, enquanto milhares de famílias compartilhavam uma única latrina externa. O cheiro era tão avassalador que, em 1858, o grande fedor forçou o parlamento a suspender sessões quando o fedor do Tâmisa se tornou insuportável. Membros penduraram panos embebidos em cal sobre as janelas em uma tentativa fútil de bloquear o odor. A maioria das autoridades médicas vitorianas acreditava na teoria do miasma, de que doenças se espalhavam por ar fétido e vapores nocivos. Embora essa teoria fosse cientificamente incorreta, ela inadvertidamente levou a mudanças positivas. Autoridades municipais, convencidas de que maus odores causavam doenças, começaram a enfrentar problemas sanitários. A Junta Metropolitana de Obras contratou o engenheiro Joseph Bazalgette para projetar o primeiro sistema de esgoto abrangente de Londres, uma rede de 1.100 milhas de túneis subterrâneos que desviava resíduos para longe do Tâmisa. Um homem desafiou a teoria predominante do miasma por meio de investigação metódica. Em 1854, o Dr. John Snow mapeou meticulosamente as mortes por cólera no distrito de Soho, em Londres, e rastreou o surto até uma única bomba de água na Broad Street. Ao remover a alavanca da bomba, ele interrompeu a epidemia e demonstrou que a água contaminada, não o ar, transmitia a cólera. Embora inicialmente rejeitado pelas autoridades médicas, seu trabalho eventualmente mudou como a doença era compreendida e combatida. A Lei de Saúde Pública de 1848 criou o primeiro Conselho Nacional de Saúde, embora seus poderes fossem limitados pela relutância vitoriana em interferir nos direitos de propriedade privada. Somente em 1875 uma lei mais abrangente foi aprovada, exigindo que autoridades locais fornecessem água limpa, drenagem adequada e remoção regular de resíduos. Essas reformas chegaram tarde demais para as inúmeras vítimas das 4 grandes epidemias de cólera que atingiram a Grã-Bretanha entre 1831 e 1866. Os próprios hospitais vitorianos eram frequentemente armadilhas mortais. Florence Nightingale documentou famosamente que soldados em hospitais militares tinham maior probabilidade de morrer de infecções evitáveis do que de ferimentos de batalha. Em instituições civis, pacientes frequentemente compartilhavam camas, instrumentos cirúrgicos eram usados sem lavagem entre operações, e médicos passavam diretamente de dissecar cadáveres para examinar pacientes sem lavar as mãos.
A introdução de antissépticos por Joseph Lister na década de 1860 representou um avanço revolucionário. Ao borrifar ácido carbólico durante procedimentos cirúrgicos, Lister reduziu drasticamente as infecções pós-operatórias. Quando publicou seus resultados em 1867, mostrando taxas de mortalidade caindo de 45% para 15%, muitos colegas ainda ridicularizavam seus métodos. Levaria décadas para procedimentos estéreis se tornarem prática padrão. Para aqueles que podiam evitar hospitais, um mercado próspero de medicamentos patenteados oferecia alternativas duvidosas. Jornais e revistas apresentavam anúncios de curas milagrosas, de xaropes calmantes da Sra. Winslow para bebês com dentição, contendo morfina, a tônicos de sangue de Beard para queixas femininas. Essas misturas não regulamentadas frequentemente continham ingredientes perigosos, chumbo, mercúrio, arsênico e vários narcóticos. O popular elixir de Daf, comercializado para tratar tudo, de cólicas a melancolia, era principalmente gin com laxantes adicionados. As mulheres eram particularmente visadas por esses empreendedores pseudomédicos. O composto vegetal de Lidapin comprometia alívio para todas aquelas queixas dolorosas e fraquezas tão comuns à nossa melhor população feminina. Embora seu teor alcoólico de 18% provavelmente proporcionasse alívio temporário, seus benefícios médicos eram insignificantes. Da mesma forma, as pílulas rosa do Dr. Williams para pessoas pálidas alegavam curar tudo, de paralisia à fraqueza feminina, apesar de conterem nada além de óxido de ferro e açúcar. Além dos perigosos reinos dos remédios de charlatães e medicamentos patenteados, havia outro campo de batalha, a luta pelo próprio conhecimento. Enquanto famílias ricas enviavam seus filhos para instituições prestigiosas como Eton e Harrow, a maioria das crianças da Grã-Bretanha enfrentava uma realidade dura. Em 1840, menos de 40% das crianças tinham algum acesso à educação formal. Para milhões de famílias da classe trabalhadora, a escolaridade permanecia um luxo inalcançável quando o trabalho de cada membro da família era necessário simplesmente para sobreviver. O cenário educacional era fragmentado e caótico. Algumas crianças pobres poderiam frequentar escolas de dames, aulas informais administradas por mulheres idosas em suas próprias casas, ensinando leitura básica por alguns centavos por semana. Outras encontravam lugares em escolas Rajid, instituições de caridade estabelecidas para fornecer educação rudimentar às crianças mais destituídas. Essas escolas, muitas vezes operando em armazéns convertidos ou porões de igrejas, atendiam crianças pobres, sujas ou mal comportadas demais para serem aceitas em outros lugares. A qualidade dessas instituições variava dramaticamente. Um inspetor descreveu uma escola típica de dame como uma sala pequena e abafada. 20 a 30 crianças amontoadas em bancos, aprendendo por repetição de livros rasgados sob a supervisão de uma mulher idosa cuja qualificação muitas vezes é apenas ser velha demais para qualquer outro emprego. Em áreas rurais, a educação era ainda mais limitada, com o trabalho agrícola prevalecendo sobre a escolaridade, especialmente durante as colheitas. Meninos de classe média recebiam uma educação muito diferente, focada em disciplinas clássicas. O currículo em escolas públicas como Rugby enfatizava latim, grego e matemática, considerados essenciais para desenvolver disciplina mental em vez de habilidades práticas. Meninas de origens semelhantes recebiam instrução principalmente em realizações consideradas adequadas para futuras esposas e mulheres, música, desenho, bordado, e talvez um pouco de francês. Um prospecto de uma escola para meninas de 1845 prometia ensinar aqueles ramos da educação calculados para formar membros úteis e agradáveis da sociedade sem o pedantismo das damas eruditas. Tudo mudou com a Lei de Educação Elementar de 1870, defendida por William Forster. Essa legislação histórica estabeleceu o primeiro quadro para a escolarização nacional, exigindo que a educação elementar fosse disponível para todas as crianças de 5 a 13 anos.
Conselhos escolares foram criados para construir e gerenciar escolas em áreas onde a provisão era inadequada. Em 1880, a educação tornou-se obrigatória, e em 1891, tornou-se gratuita. Embora a aplicação permanecesse inconsistente, especialmente em áreas onde o trabalho infantil era economicamente essencial, a expansão da educação criou tensões sociais intensas. Muitos donos de fábricas resistiam à perda de seus trabalhadores infantis, enquanto alguns pais não podiam se permitir abrir mão dos salários de seus filhos. O Conselho Escolar de Manchester registrou numerosos casos de evasão em Marianne Smith, 9 anos, ausente por 43 dias neste trimestre. Mãe alega doença, mas a criança foi vista trabalhando na fábrica. Oficiais de frequência, apelidados de homens do conselho escolar, tornaram-se figuras temidas em bairros da classe trabalhadora enquanto perseguiam alunos faltosos e processavam pais. Mulheres progressistas como Emily Davis e Frances Bass surgiram como poderosas defensoras da educação feminina. Bass fundou a North London Collegiate School em 1850, pioneirando instrução científica para meninas que rivalizava com as escolas para meninos. Davis estabeleceu o Girton College em Cambridge em 1869, lutando pelo direito das mulheres à educação universitária apesar de oposições ferozes. Um parlamentar declarou famosamente que a educação superior tornaria as mulheres masculinas e deselegantes, alertando que mulheres educadas produziriam crianças fracas, precoces e subdimensionadas. As salas de aula vitorianas eram extraordinariamente rigorosas pelos padrões modernos. Punições corporais eram rotineiras, com a vara, a cinta ou a régua administradas por infrações desde recitação ruim até escrita desleixada. As crianças sentavam-se em fileiras, recitando de cor e copiando de quadros negros. A instrução religiosa formava parte central do currículo, com leitura da Bíblia e canto de hinos iniciando cada dia. O diário de um mestre-escola de Yorkshire anotou, caned William Brown por blasfêmia, memorização dos 10 mandamentos designada como correção. Apesar dessas condições severas, as taxas de alfabetização dispararam dramaticamente. Em 1841, apenas 67% dos homens e 51% das mulheres podiam assinar seus próprios nomes. Em 1900, esses números haviam subido para 97% e 96% respectivamente. Essa transformação criou um novo público leitor voraz, faminto por material de todos os tipos. Essa sociedade vitoriana recém-alfabetizada enfrentava uma questão muito mais inquietante do que qualquer teste de ortografia. A velha fé poderia sobreviver em uma era de microscópios e fósseis? Apesar da aparência de uma nação cristã unificada, a Grã-Bretanha vitoriana estava secretamente vivenciando uma revolução intelectual profunda que transformaria como as pessoas entendiam seu lugar no universo. O cristianismo dominava a vida vitoriana, com a frequência a Igreja servindo como pedra angular da respeitabilidade. A Igreja da Inglaterra permanecia como a religião estabelecida, mas movimentos evangélicos trouxeram nova energia apaixonada às práticas de fé. A observância religiosa não era apenas pessoal. Ela moldava políticas públicas, interações sociais e padrões morais em toda a sociedade. O domingo era estritamente observado como o dia do Senhor, com o comércio interrompido e famílias frequentando serviços matinais e vespertinos. Além do culto regular, a religião penetrava na vida cotidiana por meio de reuniões de oração, grupos de estudo bíblico e atividades de caridade organizadas por paróquias locais. Para a classe média em ascensão especialmente, a devoção religiosa proporcionava tanto conforto espiritual quanto status social. A alfabetização bíblica não era apenas incentivada. Era esperada. As crianças memorizavam escrituras desde cedo, e textos religiosos eram frequentemente os primeiros livros que muitos vitorianos possuíam. No entanto, sob esse verniz de fé unificada,
a era testemunhou avanços científicos extraordinários que desafiavam as explicações religiosas tradicionais. A publicação de A Origem das Espécies de Charles Darwin em 1859 desencadeou o que muitos estudiosos chamaram de crise de fé vitoriana. A teoria da seleção natural de Darwin oferecia um mecanismo para a evolução que não exigia intervenção divina. Organismos mudavam gradualmente ao longo de períodos imensos de tempo por processos naturais, não por criação divina. Essa teoria contradizia leituras literais do Gênesis e sugeria que os humanos compartilhavam ancestralidade com outros primatas em vez de serem especificamente criados à imagem de Deus. As implicações se estendiam além da biologia. Geólogos como Charles Lyell já haviam demonstrado que a Terra era muito mais antiga do que a linha do tempo bíblica sugeria. Enquanto descobertas arqueológicas questionavam a precisão histórica das escrituras, essas revelações científicas forçavam os vitorianos a reconsiderarem suas crenças mais fundamentais sobre as origens e o propósito humano. Muitos experimentaram uma profunda turbulência espiritual, incluindo o próprio Darwin, que já havia estudado para se tornar um clérigo. Surpreendentemente, essa era de racionalismo científico coincidiu com uma explosão de interesse pelo sobrenatural. O espiritismo, a crença de que os mortos podiam se comunicar com os vivos, ganhou enorme popularidade, particularmente após as irmãs Fox americanas alegarem contatar espíritos em 1848. Na década de 1860, sessões espíritas haviam se tornado eventos sociais da moda, onde participantes poderiam testemunhar mesas girando, escrita automática ou espíritos materializados. Esse movimento oferecia um apelo especial às mulheres, que frequentemente serviam como médiuns e encontravam nos círculos espiritualistas uma rara oportunidade de autoridade pública. O interesse vitoriano em fenômenos nas fronteiras da ciência floresceu de outras formas também. A frenologia, a leitura de traços de caráter a partir das formas do crânio, era imensamente popular, assim como o mesmerismo, um precursor do hipnotismo. Essas pseudociências ocupavam um terreno intermediário, adotando linguagem científica enquanto abordavam preocupações espirituais sobre a natureza humana e a consciência. A fascinação vitoriana com pseudociências não era sua única obsessão. Eles criaram linguagens inteiras com objetos, roupas e arranjos de mesa que falavam volumes sobre o lugar de alguém na sociedade. A mesma cultura que realizava sessões para contatar os mortos desenvolveria as primeiras lojas de departamentos modernas, transformando as compras de uma necessidade em entretenimento e ritual social. Antes dessa revolução no varejo, fazer compras significava visitar várias lojas especializadas ou negociar com vendedores ambulantes. A compra de bens normalmente envolvia pechinchar preços em estabelecimentos pequenos e lotados, onde a mercadoria era mantida atrás de balcões acessíveis apenas aos lojistas. O advento das lojas de departamentos como a Rhodes, fundada em 1849 como uma pequena mercearia, e mais tarde Selfridges em 1909, introduziu conceitos revolucionários, preços fixos, exposições abertas onde os clientes podiam navegar livremente bens diversos reunidos sob um mesmo teto. A Grande Exposição de 1851 acelerou essa transformação na cultura de consumo. Esse evento sem precedentes, abrigado no Palácio de Cristal construído especialmente no Hyde Park, era um templo à indústria e ao império, exibindo tudo, desde maquinaria industrial massiva até artesanatos delicados de territórios coloniais. A própria Rainha Vitória visitou várias vezes, escrevendo em seu diário sobre a beleza maravilhosa que encontrou. Diferentemente das exposições anteriores que atendiam exclusivamente às elites, a Grande Exposição acolheu visitantes de todas as classes. Trens de excursão de trabalhadores traziam pessoas de toda a Grã-Bretanha para se maravilharem com as maravilhas tecnológicas de sua era. Para a classe média vitoriana, as posses tornaram-se marcadores cruciais de respeitabilidade e aspiração. A sala de visitas ou de estar funcionava como uma vitrine cuidadosamente curada do status familiar, cheia de itens decorativos como estatuetas, plantas em vasos,
telas bordadas e fotografias familiares. Os vitorianos cunharam o termo bibelô para esses pequenos objetos ornamentais que enchiam suas casas. Cada item era uma declaração sobre o gosto e a posição financeira da família. A moda operava como uma linguagem social igualmente elaborada. As silhuetas femininas transformaram-se dramaticamente ao longo da era das crinolinas em forma de sino das décadas de 1850 e 60, exigindo até 40 jardas de tecido, aos saiotes realçados por Bustles nos anos 1870 e 1880. Não eram meras tendências de moda, mas a encarnação visual dos ideais vitorianos sobre feminilidade, modéstia e status. Uma mulher respeitável da classe média precisava de várias trocas de roupa diariamente, vestido matinal, de passeio, de visitação, de jantar e trajes de gala para ocasiões especiais. A moda masculina parecia mais uniforme, mas continha códigos igualmente rigorosos. O casaco escuro e a cartola sinalizavam respeitabilidade nos negócios, enquanto o corte preciso de uma jaqueta ou a qualidade do colete comunicava diferenças sutis de riqueza e posição social. Manuais de etiqueta proliferaram, instruindo leitores sobre tudo, desde o uso correto de luvas até a maneira certa de deixar cartões de visita. A mesa de jantar vitoriana transformou-se em talvez o espaço mais elaboradamente codificado de todos. Jantares de classes média e alta seguiam protocolos rígidos, com múltiplos cursos servidos em ordem específica. O famoso livro de gestão doméstica de Isabella Beeton em 1861 tornou-se a Bíblia do jantar apropriado, oferecendo 2.751 entradas cobrindo tudo, de sopas a pudins. As mesas de jantar gemiam sob vários tipos de utensílios especializados, facas para peixe, servidores de aspargos, tesouras para uvas, cada um exigindo conhecimento específico para usar corretamente. O chá evoluiu de um simples refresco para um ritual formalizado após a duquesa de Bedford introduzir o chá da tarde na década de 1840. Esse novo costume social preenchia o longo intervalo entre o almoço e o jantar com sanduíches delicados, scones e bolos, apresentados na melhor porcelana. Mesmo para famílias de meios modestos, manter um bom serviço de chá tornou-se essencial para manter a respeitabilidade. As exibições de status mais extraordinárias dos vitorianos centravam-se em alimentos exóticos. Abacaxis, originalmente cultivados na América do Sul, tornaram-se o item de luxo supremo na Grã-Bretanha. Cultivá-los exigia estufas aquecidas caras, tornando cada fruta custáceo equivalente a milhares em dinheiro atual. Incapazes de comprar, muitos anfitriões alugavam abacaxis puramente para exibição em jantares, devolvendo-os depois a fruticultores especializados, que os alugariam novamente para outro anfitrião ciente de status. Além dos elaborados rituais sociais das salas de jantar vitorianas, havia outro mundo completamente diferente. Onde os apitos das fábricas silenciavam, onde até o mais pobre trabalhador poderia encontrar algumas horas preciosas de liberdade. A mesma era que glorificava o trabalho como virtude deu, paradoxalmente, nascimento à primeira indústria de entretenimento verdadeira do mundo e ao próprio conceito de tempo livre como entendemos hoje. A Revolução Industrial que transformou a economia da Grã-Bretanha também revolucionou como as pessoas comuns experimentavam o tempo. Horários regulares dividiam o dia com precisão mecânica. Horas de trabalho e horas de lazer tornaram-se claramente delineadas, criando algo anteriormente desconhecido para trabalhadores agrícolas, tempo livre previsível. Na década de 1870, o movimento do meio-dia de sábado havia ganhado terreno significativo, dando aos trabalhadores o primeiro gostinho do fim de semana. A rede ferroviária em expansão transformou as possibilidades de lazer para vitorianos de todas as classes. Trens de excursão transportavam mais de 25 milhões de passageiros anualmente na década de 1860, permitindo que trabalhadores de fábricas escapassem das cidades enfumaçadas para resorts à beira-mar. Brighton, outrora um playground exclusivo para os ricos, viu mais de 250 mil excursionistas chegarem em feriados bancários. Cidades costeiras responderam construindo piés de prazer, passeios marítimos,
e máquinas de banho que permitiam aos vitorianos modestos desfrutarem do mar enquanto preservavam sua propriedade. Salões de música surgiram como um entretenimento quintessencial da classe trabalhadora, com mais de 300 locais operando em Londres sozinho em 1870. Por alguns centavos, o público desfrutava de espetáculos variados com comediantes, cantores, acrobatas e espetáculos. Performers como Marie Lloyd tornaram-se celebridades nacionais, com músicas cheias de duplos sentidos atrevidos que escapavam habilmente das leis de censura vitorianas. A atmosfera turbulenta desses estabelecimentos, com sua bebida, fumo e participação da audiência, horrorizava os reformadores da classe média, mas proporcionava espaços culturais vitais onde pessoas comuns podiam esquecer seus problemas. A cultura esportiva passou por uma transformação notável durante o período. Jogos que existiam como tradições civis não regulamentadas tornaram-se codificados com regras padronizadas. A Associação de Futebol foi estabelecida em 1863, o rugby em 1871, e o tênis de quadra em 1877. O cricket expandiu-se de um passatempo aristocrático para uma paixão nacional, com campeonatos estaduais começando na década de 1870. Na década de 1880, clubes de futebol profissionais atraíam multidões de 30.000 espectadores, com homens da classe trabalhadora pagando dinheiro de uma semana de cerveja para apoiar seus times locais. A Casa Vitoriana tornou-se seu próprio centro de entretenimento. Jogos de salão como charadas, Sega da Velha e Snapdragon, onde jogadores arrancavam passas de conhaque em chamas, preenchiam as noites de inverno. Performances musicais ao redor do piano tornaram-se centrais para reuniões de classe média, com vendas de partituras alcançando níveis sem precedentes. O estereoscópio, um dispositivo que criava imagens tridimensionais a partir de fotografias especializadas, tornava-se o equivalente vitoriano da realidade virtual, permitindo que as famílias visitassem locais exóticos de suas salas de estar. Espetáculos públicos cresceram cada vez mais elaborados à medida que o século progredia. Panoramas, pinturas curvas massivas de até 400 pés de comprimento, retratavam eventos históricos ou paisagens estrangeiras e atraíam multidões de espectadores atônitos. Shows de lanterna mágica projetavam imagens coloridas em paredes ou telas, criando aparições fantasmagóricas que encantavam e aterrorizavam o público igualmente. As turnês de P.T. Barnum pela Grã-Bretanha na década de 1840 introduziram o conceito do circo moderno, com sua combinação de animais exóticos, curiosidades humanas e espetáculo teatral. Mesmo as festas tradicionais transformaram-se durante esse período. O Natal evoluiu de uma observância religiosa menor para o centro da vida familiar vitoriana. O príncipe Albert introduziu a tradição alemã de árvores de Natal decoradas na Grã-Bretanha, enquanto um conto de Natal de Charles Dickens cimentou a associação do feriado com caridade e união familiar. Cartões de Natal apareceram pela primeira vez na década de 1840, e na década de 1880, mais de 11 milhões eram enviados anualmente. Enquanto esses cartões de Natal circulavam aos milhões, o Império Britânico estava prestes a sofrer um despertar brutal que transformaria sua compreensão da guerra moderna. A Guerra da Crimeia, que durou de 1853 a 1856, marcou a colisão entre as noções romantizadas da Grã-Bretanha de glória militar e as realidades sombrias do combate industrializado. Embora travada nas margens distantes do Mar Negro, esse conflito alcançaria as salas de estar vitorianas de maneiras sem precedentes. Pela primeira vez na história, cidadãos comuns poderiam acompanhar desenvolvimentos no campo de batalha quase enquanto aconteciam. William Howard Russell, escrevendo para o The Times, tornou-se o primeiro correspondente de guerra do mundo, enviando relatos implacáveis de caos militar e sofrimento de volta a Londres. Seus despachos provocaram indignação nacional, descrevendo soldados britânicos congelando em uniformes inadequados enquanto suprimentos militares apodreciam em docas a milhas de distância. O telégrafo comprimiu dramaticamente o tempo entre eventos e consciência pública,
transmitindo os relatórios de Russell pela Europa em horas, em vez das semanas anteriormente requeridas. O conflito em si originou-se de manobras diplomáticas complexas sobre o declínio do Império Otomano, com a Rússia buscando maior influência na Europa Oriental e controle de rotas estratégicas do Mar Negro. A Grã-Bretanha, temendo a expansão russa em direção à Índia, a joia da coroa de seu império, juntou forças com a França, o Império Otomano e o Reino da Sardenha para conter as ambições russas. O que se seguiu foi uma demonstração catastrófica da falta de preparo militar britânico. O cerco de Sebastopol arrastou-se por quase um ano, expondo fraquezas críticas em linhas de suprimento, estruturas de comando e medicina de campo. O inverno trouxe ainda mais sofrimento, com temperaturas caindo para menos 20 graus Celsius. Milhares de soldados se amontoavam em trincheiras lamacentas com insuficiência de roupas, comida e abrigo. Um oficial escreveu para casa: "E nossos homens não têm nada para trocar. Sem camas além do chão lamacento. Sem cobertura além do céu." Talvez nada tenha capturado a absurda tragédia da guerra melhor que a carga da Brigada Ligeira em Balaclava. Uma falha de comunicação entre comandantes enviou 670 cavaleiros britânicos leves carregando diretamente para um vale flanqueado por artilharia russa em 3 lados. Em minutos, mais de um terço dos homens foram mortos ou feridos. Lord Tennyson imortalizou seu sacrifício em seu poema que começa: "E meia légua adiante, todos no Vale da Morte cavalgaram os 600. Enquanto as baixas no campo de batalha aumentavam, inimigos ainda mais mortais espreitavam nos acampamentos britânicos em doenças evitáveis. Cólera, disenteria e tifo mataram muito mais soldados do que balas russas. Em hospitais militares, os feridos eram amontoados em alas imundas com atenção médica mínima. A taxa de mortalidade nessas instalações chegava a espantosos 42%, levando à intervenção histórica de Florence Nightingale. Chegando com uma equipe de 38 enfermeiras, Nightingale encontrou pacientes deitados em seus próprios excrementos em pisos nus, instrumentos cirúrgicos incrustados de sangue seco, e esgoto acumulado sob os prédios hospitalares. Suas reformas metódicas, melhorando ventilação, nutrição e higiene básica, reduziram dramaticamente as taxas de mortalidade. Usando métodos estatísticos inovadores, ela criou seus famosos diagramas de Rosa, mostrando precisamente como doenças evitáveis estavam dizimando as forças britânicas. A guerra também introduziu outros elementos modernos que definiriam conflitos futuros. O telégrafo permitia que generais se comunicassem a grandes distâncias, enquanto ferrovias transportavam tropas e suprimentos para o campo de batalha. Ambos os lados empregavam novas armas como mosquetes raiados com alcance e precisão significativamente melhorados. Os franceses introduziram as primeiras baterias flutuantes blindadas durante o cerco de Quimbourg, precursoras dos navios de guerra modernos. O mais revolucionário foi a chegada de Roger Fenton, o primeiro fotógrafo oficial de guerra. Suas imagens cuidadosamente compostas de ravinas alinhadas com canhões e retratos solenes de oficiais trouxeram evidências visuais do conflito distante para os lares vitorianos. Embora Fenton evitasse fotografar baixas devido a limitações técnicas e sensibilidades vitorianas, suas imagens, no entanto, começaram a erudir as noções românticas de guerra que prevaleciam na sociedade britânica. As fotografias da Crimeia podem ter incomodado as sensibilidades vitorianas, mas uma ameaça imperial ainda maior estava se formando no leste. Sob a superfície da posse mais valiosa da Grã-Bretanha, forças convergiam que transformariam uma objeção religiosa de um soldado na maior revolta colonial que o Império já enfrentará. Em 10 de maio de 1857, na cidade de guarnição de Meerut, soldados indianos servindo sob oficiais britânicos tomaram uma atitude sem precedentes. 85 cipaios haviam sido recentemente presos por se recusarem a morder cartuchos que acreditavam serem lubrificados com gordura animal proibida por suas religiões. Seus camaradas romperam fileiras,
libertaram os prisioneiros e voltaram às armas contra seus comandantes britânicos. Na manhã seguinte, os rebeldes haviam matado dezenas de europeus, incluindo mulheres e crianças, e começaram a marchar em direção a Delhi. O que tornou essa rebelião diferente de revoltas localizadas anteriores foi sua rápida disseminação. Em semanas, motins eclodiram pelo norte da Índia à medida que cipaios abandonavam seus postos e juntavam-se à insurreição crescente. Os rebeldes logo controlavam grandes porções da planície do Ganges, incluindo o prêmio simbólico de Delhi, onde proclamaram o idoso imperador mogol Bahadur Shah Zafar II o governante de uma Índia libertada. A revolta transcendeu as fileiras militares. Príncipes despossuídos, senhores de terra, camponeses e líderes religiosos uniram forças, alimentados por ressentimentos contra a administração britânica que havia anexado estados principescos, imposto reformas fiscais onerosas e desrespeitado normas culturais. A revolta, conhecida como Motim Indiano de 1857 ou a Primeira Guerra de Independência, desafiou o domínio britânico em uma escala sem precedentes.